apresentamos para você o assunto potência e energia, ramificação do estudo da eletricidade, nós comentamos que potência é uma grandeza física que relaciona a corrente elétrica e a tensão ou diferença de potencial. Matematicamente falando, eu posso encontrar a potência como o produto da corrente elétrica vezes a diferença de potencial. E a corrente elétrica, a sua unidade é ampere, tá? I é o símbolo de corrente elétrica e a sua unidade é ampere. U chama-se DDP. O que é DDP, Vanks? É a diferença de potencial que costumeiramente a gente chama de tensão. Por exemplo, a região norte, 110 volts, a tensão. A região sul, bem como a região nordeste, 220. A unidade para a tensão é volt. E a potência ela é dada no produto das duas grandezas que eu acabei de citar. E ela tem como unidade watt. Não existe apenas essa fórmula de potência, não existe apenas esse caminho para eu obter a potência. Também posso obter a potência pela variação de energia dividido pela variação de tempo. Esta relação matemática é a que as companhias de energia elétrica, por exemplo, a Energisa, utilizam para fazer o cálculo da nossa conta de energia. E ela é dada em kWh. Estas relações são fundamentais para que a gente possa resolver os nossos exercícios. Quando o equipamento tem maior potência, significa que ele vai fazer maior conversão de energia, ele vai gastar menos tempo para conseguir obter aquilo que ele busca. Por exemplo, quanto mais potente um equipamento, menos tempo eu gasto para executar determinada tarefa ou atividade. Eu tenho para você agora a resolução de exercícios da página de número 7, para que a gente possa fazê-los. Eu gostaria que você apenas acompanhasse, não se preocupasse em anotar nada, mesmo porque essa aula vai ficar gravada. A primeira questão da sua apostila fala que para determinada potência de um aparelho eletrodoméstico, o estudante seguiu alguns procedimentos. Então, ele queria saber de um aparelho qualquer informações, mas ele não tinha como fazer leitura. Aí, o que é que esse aluno, o que é que esse estudante de física fez? Desligou tudo na sua casa, ele desligou tudo, e deixou ligado apenas duas lâmpadas. Desligou tudo, ficou ligado apenas duas lâmpadas. Uma de 60 watts e uma de 100 watts. Ah, entendi. Ele desligou tudo, aí ele deixou uma lâmpada de 60 watts e uma de 100 watts. Exatamente. O que é isso? Aqui são as potências das lâmpadas, né? Quando eu digo, por exemplo, 100 watts em relação a 60, ela vai iluminar mais, ela vai fazer maior conversão de energia. Então, aí ele diz assim, quando ele fez isso, ele observou que o disco de alumínio seria aquele disco que gira lá na hora de marcar a conta de energia. Ele disse que quando ele desligou tudo, deixou só apenas as lâmpadas, o disco de alumínio deu 10 voltas, olha que interessante. O disco de alumínio deu 10 voltas num intervalo de tempo de 8 segundos. Ele olhou e viu que deu 10 voltas em 8 segundos. Bom, aí o que ele fez? No segundo momento, o que ele resolveu? Ele apagou as duas lâmpadas, no segundo momento. O que ele fez antes? Ele desligou tudo, deixou as lâmpadas acesas. O que ele fez depois? Depois de fazer isso tudo, ele desligou as lâmpadas, ou seja, apagou as lâmpadas e deixou o equipamento ligado. Ele apagou as duas lâmpadas que ele tinha, deixou o equipamento ligado e foi ver qual era o procedimento em relação ao número de voltas. Ele ligou só o equipamento que ele queria descobrir a potência, né? Ele não sabia quanto que era. Olha que interessante. Antes, ele desliga tudo, deixa as duas lâmpadas ligadas, acesas. Ele nota que o marcador de energia deu 10 voltas em 8 segundos. Depois, o que ele faz? Ele apaga as lâmpadas e ligou o aparelho. O que ele observou, Max? Quando ele faz isso, ele observa que o aparelho vai dar uma volta em 10 voltas em 4 segundos. Ele dá as mesmas 10 voltas em 4 segundos. O que você conclui? Primeira coisa, quanto foi o tempo do primeiro? O tempo no primeiro foi 8 segundos. Quanto foi o tempo no segundo? 4. Significa de cara que a potência do segundo é maior. Porque quem tem mais potência
realiza um determinado trabalho num intervalo de tempo mais curto. Então, como é que eu ia fazer aqui? Primeiro passo, amigos, para você descobrir qual é a potência desse aparelho, você vai fazer uma regra de 3. Qual é a potência que tem bem aqui? Some. 160 watts. Pronto, é isso aqui que você vai raciocinar. Quanto foi o tempo que você utilizou lá? Porque o número de voltas é o mesmo. Ó. 10 voltas no marcador, 10 voltas. Então, como é o mesmo número, você não precisa se preocupar com esse número, deve se preocupar com o tempo. Então, vamos lá, fazer uma regrinha de 3. Ó. Em 8 segundos, as nossas lâmpadas conseguiram produzir, conseguiram trabalhar, e nós registramos uma potência de 160 watts por cada das 10 voltas. Tá? O equipamento, depois que eu apaguei as lâmpadas, ele deu as mesmas 10 voltas em 4 segundos. Qual vai ser a potência? X. Agora tem uma pegadinha clássica aqui. O aluno pega e já vem aqui e já cruza os dois e já faz assim, 160 vezes 4 vai dar 640, dividido por 8 dá 80, e a letra A é 80. Isso é uma pegadinha clássica. Por quê? Para eu resolver uma regra de 3, preciso visualizar se elas são grandezas diretas ou inversas. Se você não fizer isso, você erra. Ah, lembrei. Olha o que eu vou fazer para você. Ó. Você tem potência e tem tempo. Maior potência gasta menos tempo. Entendeu? Potência e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Para você resolver essa regrinha de 3, você teria que inverter aqui. Ó. 4 sobre 8 igual a 160 sobre x. Você pode simplificar o 4 com 8, vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. Multiplicar cruzado. Quando eu fizer x vezes 1 dá x. 2 vezes 160 vai te dar 320 watts. A sua resposta correta seria a letra D. Cuidado, aluno desavisado que fizer isso aqui já vai errar. Porque se você fizer aqui, você vai esquecer de olhar se as grandezas são diretas ou inversas. A questão de número 1 é uma questão muito interessante. Não tem nem aplicação de fórmula, é só dedução. O que eu tinha que saber? Eu tinha que saber fazer uma regra de 3 simples. Essa era a nossa primeira questão. Tá? A questão de número 2 do seu material, ela traz o seguinte para nós. Ele diz o seguinte, é a questão da PUC do Paraná, que fala sobre o setor agropecuário. Então, tem um texto longo, como é de praxe as questões de física, com textos longos, mais desnecessários, mas eu vou fazer essa leitura para que você possa se posicionar. Se você tiver com a sua apostila, está lá na página 7. O setor agropecuário, nos últimos anos, vem passando por grandes transformações. Atualmente, as propriedades rurais são dotadas de um bom nível de conforto, que anteriormente era privilégio somente dos habitantes urbanos. Sem dúvida, a energia elétrica é a principal responsável por essa modernização. Isso é coisa recente, tá, moçada? Depois do programa Luz no Campo, até uma década atrás, nós não tínhamos esse conforto no campo, não. Agora nós temos. Ela permite desde a implantação de motores elétricos, que aumentam a capacidade produtiva da fazenda, até a iluminação eficiente, bem como a utilização de aparelhos de comunicação, como rádio, telefone, TV e vários outros, proporcionando melhor qualidade de vida e reduzindo o êxodo rural. Dessa maneira, a construção de usinas de pequeno porte pode ser uma alternativa para o fornecimento de energia elétrica para pequenas propriedades rurais. Traduza isso. Até aqui, o que vai influenciar na resolução do exercício? Praticamente nada. Então, isso aqui era só para dar conhecimento para você que no campo agora está tudo bem. Aí ele começa, aí ele vai citar aqui granjas. Em granjas, por exemplo, é comum a utilização de chocadeiras, tá? Então, aqui eu vou começar o nosso exercício agora. Aí eu só tinha mostrado algumas informações, mas não são relevantes para a resolução. Uma chocadeira de ovos comum necessita de 4 lâmpadas. Aí sim, uma chocadeira utiliza 4 lâmpadas, cuja notação ou valor nominal é 40W 120V. 40W 120V. Vanx, o que significa isso? 40W é a potência, 120 é a tensão. 40 watts, 120 volts. Para crescer o ambiente interno. Essas lâmpadas devem ficar ligadas 24 horas. Dentro da chocadeira, elas devem ficar ligadas 24 horas. Aí ele coloca assim para nós. De acordo com o texto, assinale qual seria a fonte de energia que tem capacidade de geração por dia dessa estrutura, se você estivesse trabalhando com determinado tipo de montagem. Ele não dá mais nada, ele te dá várias situações, simplesmente ele colocou isso e colocou lá usina eólica, hidrelétrica, térmica e fotovoltaica. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar um de cada vez, meus amigos, não tem jeito. Aqui você vai ter que fazer um de cada vez e torcer para que já esteja no primeiro. Então, o primeiro que apresenta-se aqui para nós, diz o seguinte, lá na letra A.
Utilizando essa usina hidrelétrica, aí você vai ter que ir lá na tabela. Essa tabela da usina hidrelétrica, ela diz para mim que a usina tem uma capacidade diária de 24 kW. O que significa esse símbolo K? 1000. Então, a hidrelétrica me dá 24 mil watts por dia. Então, ele diz assim, se nós utilizássemos a usina hidrelétrica, dava para a gente fornecer energia para 150 chocadeiras. Aí você vai fazer o quê? Tem fórmula aqui? Não. Novamente, regra de 3. Vamos ver se essa informação ela dá certo. Se bater, já para por aqui. Se não, você vai ter que analisar as outras. Vamos pensar aqui. 150 chocadeiras vezes, cada uma usa quantas lâmpadas? 4. Então, você vai ter que trabalhar com 600 lâmpadas. Ah, tudo bem até aqui? Vamos lá. Cada lâmpada tem uma potência de 40 watts. Então, você vai ter que multiplicar essas lâmpadas por 40. 6 vezes 4, 24. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 150 chocadeiras necessitam para funcionamento diário de 24 mil watts. Você vai lá na tabela e vê que tabela que acabei de anotar para você tem a hidrelétrica com a produção ou capacidade de geração diária de 24 mil watts. Então, já parou por aqui. A sua resposta seria, na questão de número 2, a letra A. Muito interessante essa questão. A questão de número 2 fala das chocadeiras. Você verificar quantas você conseguiria trabalhar diariamente usando a capacidade de geração de uma hidrelétrica. As outras tinham a eólica, 60 kWh, e a térmica, 20, e a fotovoltaica, 1,5. Beleza? Bom, vejamos agora a questão de número 3. A questão de número 3 é uma questão da PUC, que diz assim: o automóvel possui uma bateria de 12 volts. Automóveis utilizam baterias de 12 volts. Aquela bateria que a gente vê no carro, ela gera uma diferença de potencial de 12 volts. Quando a chave de ignição do automóvel é acionada, a bateria fornece uma corrente de 60 amperes. Se eu posso tomar um choque lá na bateria? Pode. Durante 2 segundos. A pergunta é, qual a energia fornecida? Qual a energia fornecida no simples ligar o automóvel? Então, olha só, eu já te disse isso e vou repetir. A física está presente na nossa vida de uma maneira muito intensa. Vamos lembrar das relações matemáticas que eu abri na nossa aula de hoje. Eu disse para você que potência é corrente elétrica vezes a diferença de potencial e tensão. Okay? É igual a I vezes U. E falei também que potência pode ser obtida pela divisão de energia pela variação de tempo. Se você olhar para essas duas formas e olhar para as informações que foram dadas, tudo que você precisa está ali. Tá? Tudo que você precisa está ali. Você pode fazer na primeira forma, substituir na segunda. Você já pode também juntar essas duas fórmulas e fazer uma só. Quem vai definir isso é você. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar a primeira potência, potência é igual a corrente vezes tensão. A potência da minha bateria vai ser uma corrente de 60 vezes uma tensão de 12. Aqui vai me dar quanto? 720 watts. Vou pegar isso aqui e vou trazer para cá. Potência é igual a energia dividido pelo tempo. Energia dividido pelo tempo. Vou pegar o 720, eu vou igualar a energia que eu estou procurando. O tempo que ele me deu foi de quanto? O tempo que ele me deu foi de 2 segundos. Você vai pegar esse 2 que está dividindo e passa multiplicando. Então, a energia aqui vai ficar 720 vezes 2. Quando eu faço 720 vezes 2, eu encontro 1.440. Qual é a unidade de energia, Vargas? Joule. Então, neste caso, a energia que vai ser fornecida pela bateria do automóvel na hora de ligar o veículo, este aqui especificamente, 1.440 joules, você ir lá nas alternativas e encontrar como resposta a letra D de dado. Tá? Lá na questão de número 4, nós não temos exercício que envolva cálculo. Na questão de número 4, o autor traz para nós uma situação e ela diz assim, ó, é uma questão do Enem. E você já sabe, eu já ensinei para vocês que o Enem gosta muito de textos longos e perguntas
diretas, você tem que ficar atento, você tem que descobrir a resposta através de uma leitura tranquila, sem atropelos. Veja aqui, ó. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. Olha só o que ele fala aqui, vamos lá. Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes. As incandescentes elas aquecem mais do que as fluorescentes e iluminam menos. Evitar o uso do chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Posição de inverno ou quente, mais uma vez, a gente vai ter conversão de energia elétrica em calor. Então, fica atento. Os dois aqui têm uma relação com calor. Tirar a lâmpada incandescente para colocar fluorescente, eu diminuo o fornecimento ou transformação de energia térmica. Evitar o chuveiro na posição inverno ou quente, eu também estou evitando uma conversão de energia elétrica interna. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Mais uma vez. Por quê? Porque quando você já tem o ferro aquecido, a produção, o rendimento desse equipamento vai ser muito maior do que você ficar ligando esse mesmo eletrodoméstico várias vezes. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Isso também acontece no aquecimento do circuito. É recomendável que você evite colocar muitas estruturas em funcionamento na mesma extensão, no mesmo T. Por último, utilize na instalação elétrica fios de diâmetro mais recomendado, ou seja, fios mais espessos. Fio fino, ele tende a aquecer. O que é que a gente observou nessa questão de número 4? Essa questão de número 4, amigos, ele fala o tempo todo numa preocupação. A preocupação dele é diminuir o quê? Ele, em todas as situações ali, ó, quando ele fala em usar o ferro elétrico de uma vez só, quando ele fala em utilizar o chuveiro evitando a posição do quente, quando ele fala em trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes, quando ele cita que a gente utilize um fio com um diâmetro maior, tudo isso é tentando evitar essa conversão aqui, ó, energia elétrica em energia térmica. Ah, entendi. Ele está tentando evitar um efeito que a física chama de efeito Joule. Então, quando alguém falar para você, Vanks, estamos tentando evitar o efeito Joule, o que é que esse indivíduo está querendo dizer para você? Está tentando evitar a conversão de energia elétrica em térmica. Então, o que ele está tentando fazer aqui é diminuir essa situação, diminuir essa condição. Então, as alternativas, ele diz assim, a característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir o quê? Letra A potência dos aparelhos? Não, você não está mexendo nas características do aparelho. Tempo de utilização dos aparelhos? Nenhum momento citou tempo. C. Consumo de energia elétrica convertida em térmica. Essa é a resposta. Esse efeito, como é o nome, só para título de observação? Efeito Joule. Não esqueça. Questão de número 4, marcaríamos a letra C. E para eu fechar a sequência de exercícios dessa nossa primeira parte, isso aqui a gente finda o capítulo correspondente à nossa aula. A questão de número 5 diz assim, ó, questão 5, questão da UMESP, diz assim, uma torneira elétrica possui as seguintes especificações. Todo equipamento que você compra, ele traz essas anotações aqui, ó. 4.400W barra 220V. Quanto que é isso? Bom, vamos pensar? Você já aprendeu. 4.400 watts seria o que da torneira? A sua potência. 220 volts seria o que? A sua diferença de potencial ou tensão. Aí ele diz assim para nós, supondo que a torneira fique ligada 30 minutos por dia. 30 minutos por dia. A pergunta é, após um mês aqui a gente vai adotar 30 dias, conforme o autor, qual seria o consumo de energia? Eu sempre bato na mesma tecla até você fixar isso na sua mente. Essa terminologia consumo, fisicamente falando, não é adequada, porque ninguém vai consumir energia, a gente vai converter. Mas no dia a dia a gente acostumou, na linguagem popular, dizer que é consumo, mas aqui ele está se referindo a conversão, tá? Esse consumo aqui para nós, deixa bem claro que é conversão. Então, o que você ia fazer? Lembrar disso aqui. Potência é a energia dividido por quem? Pelo tempo. Só que aqui, amigos, quando a gente vai verificar isso aqui, a unidade é quilowatt-hora. Por favor, lembre-se de dividir a potência por 1000.
porque é quilowatt. Então, vamos lá. Preste atenção que eu vou fazer. A potência aqui da nossa torneira é quanto? 4.400. A tensão vai influenciar em quê? Em nada. 4.400 dividido por 1.000 igual. Quanto que é a energia? É o que eu quero. Quanto é o tempo? Quanto? Meia hora? Não, não é meia hora não. 30 minutos é a meia hora, 0,5. Como são 30 dias, tu vai fazer 0,5 hora vezes 30. O tempo vai ser de 15 horas. Então, tu vai utilizar essa torneira ao longo do mês, 15 horas, você gasta meia hora todo dia, você vem aqui e coloca 15. Tá vendo aqui, ó? Cuidado. Eu, para resolver, vou optar por um caminho. Qual? Cancelar os zeros. Vou cancelar 2 zeros aqui. Eu também poderia simplificar o 10 com 15. Se você quiser isso, você pode fazer. Se não, você pode fazer isso aqui, ó. 10 vezes a energia é igual a 44 vezes 15, vai dar 660. Cancele um zero aqui, cancela aqui. A sua energia vai ser de quanto? 66. 66 o quê? Aqui. Quilowatt-hora. A sua resposta seria a letra C. Realmente a física é apaixonante.